as perguntas. Estamos ao vivo. Boa noite para quem assistir depois, né? Bom dia, boa tarde. Não sei a hora que cada um vai ver, né? Essa transmissão. A gente está aqui reunidas, né? Eu com a Cris Dumont e a Luciana Lima, para mais uma live Mulheres em Posição de Liderança, Mitos e Verdades. É a quarta desta semana e a oitava, né? Somando as duas temporadas que nós fizemos nos últimos dias. O meu nome é Meilin Canizares, eu sou coach, psicóloga de formação, tive a carreira em recursos humanos, atuo com desenvolvimento de liderança e equipes hoje. Desenvolvimento de liderança e equipes, na verdade, desde o início da minha carreira em RH. E eu ocupei posições de liderança também no mundo corporativo antes de me tornar coach. E senti na pele o que era, naquela época, ser minoria em reuniões de alta gestão. Então, vem daí o meu desejo, né, de que mais mulheres possam encontrar o seu espaço, né? O espaço, se desejarem, se assim desejarem, o espaço e a realização profissional nas organizações. Vou passar a palavra para a Cris se apresentar. Hoje eu vi, antes de me apresentar, que eu vi uma frase, falei, eu vou usar essa frase na live, que era, não é sobre criar espaço para a diversidade, é sobre criar um novo espaço para as pessoas. E aí eu pensei, pô, é mesmo, né? Se não é abre um espacinho, encaixa aqui. Vamos criar, vamos mudar tudo, né? Vamos revisitar essa história desse espaço aí, onde cabe todo mundo. Então, eu sou a Cris Dumont. Eu também atuei em cargos de liderança durante 25 anos aí no Brasil, na área de propaganda e marketing. A Luciana foi minha chefe na Gazeta do Povo, no meu último emprego, né? Muitos anos atrás. E aí eu falei errado o nome? Não, é chefe, né? Hoje em dia não se usa mais. Mas... É que eu estava pensando, né? Chefe, né? Que tem mas naquela época... Era chefe. Ela foi minha líder. Minha líder na Gazeta. Minha gestora. Foi 10 anos atrás, gente. Aí eu saí do mundo corporativo, saí do mundo corporativo mesmo, já estava insatisfeita, vou confessar que, assim, poderia usar isso como desculpa. Não, aí fui para a China, perdi minha carreira. Não, eu já estava, a Gazeta do Povo já era o último emprego, que eu não queria mais continuar nessa área. Fui para a China, precisei me reinventar, né, numa sociedade, numa cultura completamente diferente, e me achei no coaching, né? E hoje eu acho que o coaching, para mim, não é nem carreira, é missão de vida, porque eu quero continuar fazendo isso até os 90 anos, eu preciso continuar fazendo isso, porque eu quero ser um velhinho saudável. Então, isso faz parte de mim. Então, hoje eu sou a ICF-PCC, trabalho com coaching há 7 anos e moro na Polônia. E aqui é meia-noite. E essa é a quarta live da semana. Então, hoje eu estou assim, oh, meu Deus. Ainda bem que é a última. Uma corda toda, né? Meilin, quer falar um pouquinho do projeto? Antes, eu quero contar que a gente se conheceu, né, na última formação que nós fizemos, né, de coaching de grupos e equipes. Foi assim que eu conheci a Cris. E sobre o projeto, a gente, como tem experiência, né, no mundo corporativo, somos mulheres, estivemos em posições de liderança, então a gente tem uma conexão com esse tema, né, da equidade de gênero e também desse compromisso, né, de ampliar cada vez mais a consciência a respeito dos vieses inconscientes que surgem nas interações, nas decisões que existem aí no mercado de trabalho quando se trata de mulheres. Então, foi pensando nisso, em ampliar a consciência, em trazer à tona esse tema, em facilitar essa reflexão, que a gente idealizou essa programação com lives que entrevistam mulheres que estiveram, né, com essa vivência no mundo corporativo, que ocupam posições de liderança
e que tem muito para contar, para compartilhar, e daqui a pouco a gente vai apresentar quem é a Luciana, nossa convidada de hoje. Você quer complementar alguma coisa, Cris, sobre a ideia da programação? É basicamente isso mesmo, né? Eu sempre reforço que os homens são muito bem-vindos, que a gente não está aqui para botar dedo na cara de ninguém, muito pelo contrário, né? Para a gente construir uma ponte de vez entre esses mundos e para que as mulheres que estão passando por isso, que possam estar passando por isso, né? Saibam como lidar, porque a gente está vivendo um momento de transição. Um momento de transição, todo mundo mostra os seus vieses inconscientes, né? Então, a gente tem que saber lidar com eles e ir ajustando até que a coisa entre nos trilhos, né? Então, é por esse motivo que a gente está fazendo essa discussão. Apresentando, então, finalmente, Luciana Lima, minha ex-chefe. Luciana é formada em Relações Públicas e pós-graduada em Marketing Empresarial, e também fez diversas formações executivas pela IESE, Business School, e ESAD, Business and Law School, ambos em Barcelona. Espero ter falado os nomes certos. Falou. Luciana também possui uma formação de coaching, ela é a mentor coach do MCI, e atualmente participa do grupo de estudos de neurociências para marketing e vendas no Instituto Conectomos, em São Paulo. Possui experiência de mais de 20 anos em marketing, vendas e gestão de equipes, clientes e empresas em posições executivas. Em 2016, saiu em um período sabático com a família em uma viagem de volta ao mundo que durou 400 dias. Voltou para o Brasil e hoje é sócia e idealizadora da Elementar Reputação Digital, que trabalha com construção de posicionamento executivo. A gente constrói posicionamento executivo para C-levels, líderes, né, de marcas, e para profissionais autônomos, né, como coaches, médicos, dentistas, advogados. Aqui no LinkedIn. A marca corporativa são eles mesmos. Aqui no LinkedIn. Aqui no LinkedIn. Foco total no LinkedIn, por enquanto, pelo menos, né? A gente tem conversado sobre isso. E se você quer trabalhar uma marca integral, nem sempre é o LinkedIn. Mas como o nosso primeiro foco é B2B, então sim, é LinkedIn. Legal. Então, bem-vinda, Lu. Obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha um papo legal e que a gente consiga dar insights, ideias, né? Enfim, ajudar bastante gente. Feliz de estar aqui com vocês. Sou eu, Melim? Sim, puxa você, Cris. Sentiu que hoje está difícil, né? Último, né? Muito cansado. Ô, Lu, a pergunta é a seguinte: hoje você tem a sua própria empresa, mas no seu último trabalho, que não é nem na Gazeta do Povo, né? Foi uma escola de inglês, se não me engano, você ocupava cargo de liderança, né? Sim. Diretora comercial. Mas não foi sempre assim, né? Então, assim, você construiu uma carreira. Então, a pergunta é: o que você acha que mudou quando você assumiu pela primeira vez essa posição de liderança? Então, Cris, assim, na verdade, o que mudou quando eu assumi a primeira vez a posição de liderança foi a responsabilidade, né? Antes eu era responsável pela minha entrega individual, né? E quando você assume liderança, você é responsável pela entrega do grupo que você lidera, né? E eu penso que se o grupo está indo bem, responsabilidade do líder, se o grupo está indo mal, também é responsabilidade do líder, né? Mesmo se você tem que identificar ali quais são as questões, as trocas, as substituições. Então, essa é a principal mudança, você deixar de ser responsável por uma entrega sua e passar a ser responsável por uma entrega de um grupo, né? Num grupo diverso. Né? E internamente essa responsabilidade caiu como aí no teu ombro? Então, eu até lembro, assim, na verdade, foi muito abrupto, né? Porque eu entrei na Gazeta já para liderar 2 equipes, né? E eu nunca tinha liderado equipes antes, né? Eu vim de uma posição de especialista, né, no Globo. E aí, quando eu fui contratada pela Gazeta, eles precisavam de um gerente de produto que tivesse experiência em projeto e experiência internet, né? Só que junto com o produto tinham 2 equipes que eram exclusivas desse produto, né? E na época eu falei para o diretor, eu falei: eu nunca fiz gestão de pessoas, eu acho que eu consigo, né? Vamos tentar, mas eu queria deixar claro
que eu nunca fiz. Então, preciso que o RH ajude, que você ajude, né? Enfim. Mas eu não sei se eu estava, acho que tão empolgada, né, com o desafio, que no primeiro momento não pesou, né? Quando eu comecei a perceber, né, o tamanho da encrenca, aí que eu comecei a ficar mais preocupada, né? Eu tinha duas coordenadoras que eram ótimas, né, conheciam muito do produto, muito, né, de todo o processo e tal. Então a gente trabalhou muito as três juntas, né? Então elas me ajudaram bastante. E isso facilitou muito, sem dúvida, né? Eu tive uma ajuda muito mais das minhas subordinadas do que na época do meu gestor direto, que era um cara também que ficava olhando mil outras coisas e não ficava prestando atenção no meu foco ali, no meu pedacinho ali, né? Que eram aquelas duas equipes. É engraçado que eu já fiz essa pergunta 8 vezes e hoje eu parei para pensar no que aconteceu comigo. E eu lembro que eu fui promovida, eu voltei de licença maternidade da minha primeira filha e fui promovida. Então, eu fui promovida a mãe, fui promovida a diretora ao mesmo tempo. E eu me lembro que bateu pesado e foi quando eu comecei a fazer terapia. Olha que engraçado. Bateu muito pesado, porque eu me achava uma má mãe, né? Síndrome, né, de culpa, e me achava uma má diretora. Síndrome da impostora. Em todas as áreas da vida, fui para terapia. Olha que coisa. Bom, né? Bom que você foi para terapia. Não, na época eu assumi como gerente, né? Eu me tornei diretora depois. Também na volta da minha licença maternidade. Mas aí já tinha passado algum tempo. É que bom que vocês têm histórias de sucesso após a licença maternidade, porque também o que a gente escuta, né, no mercado é que nem sempre é assim, né? Mas é que, Meli, eu tinha uma... Isso também eu acho que foi uma grande ruptura, né? Assim, eu vim de... logo que eu entrei no jornal, eu tinha um diretor-geral que era um italiano, né? Que era quem fazia a gestão geral do jornal. Tal. Eu fiquei com ele, sei lá, uns 4, 5 meses, e logo depois, uma das acionistas assumiu. E ela era mulher também, ela também tinha filho, então mudou muito, né? Tudo mudou, né? Ela também é uma mulher fortíssima e uma mulher de entrega, e está lá até hoje justamente porque ela entrega, né? Mas ela tinha, né? Assim, eu nunca faltei um Dia das Mães, né? Porque a gente sempre achou que não é por causa do Dia das Mães que você vai deixar de entregar o mês, né? Então vai na festa e volta, ou não volta, e você se organiza o resto da semana para fazer o que precisa fazer, entendeu? Então isso também acho que contribuiu, acho não, tenho certeza, que contribuiu para uma história diferente nessa minha carreira de diretora, né? Bacana. São os nossos aliados, né? Sim, sem dúvida. E olhando, né, em retrospectiva, as empresas pelas quais você passou, né, como que era a divisão entre homens e mulheres em cargos de liderança e como que você explica essa divisão? Então, de maneira geral, os cargos de liderança eram, sim, muito mais masculinos do que femininos. Estou aqui pensando, eu passei por varejo, trabalhei em cervejaria, né? Tinha muito mais homens, mercado financeiro, muito mais homens, evento é mais ou menos, né, pareio ali, né? Tem muita mulher também em evento. Depois eu fui para mídia e entrei em jornal, que também era muito masculino, né? Tinham poucas mulheres em cargos de liderança. Aí, quando eu vim para a Gazeta, tem esse fenômeno, né, da diretora-geral, e aí eu depois como diretora comercial, e aí depois teve uma diretora de redação, e tinha uma diretora de circulação. Então, na unidade de negócios, jornais, na verdade nós éramos até maioria, né? Tinham 4 diretoras e 3 diretores, né? Mas foi uma configuração que aconteceu, e acho que até que aconteceu naturalmente, ela não buscava também diretoras, não, aconteceu, né? Mas antes disso, não, antes disso eram muito mais homens do que mulheres. Interessante, né? Curioso até. Mas foi uma grande coincidência. Eu lembro que assim, a primeira diretora foi a Ana, aí depois, quando eu voltei da licença da minha primeira filha, né, ela me convidou para assumir a diretoria comercial. Quando saiu o diretor de circulação, a gente acabou contratando uma diretora, né? E quando se aposentou o diretor de redação, não foi nem ela, né? Porque aí o conteúdo não estava embaixo dos diretores de negócio, eles ficavam embaixo do CEO, né, para ter uma isenção editorial. Ele acabou escolhendo uma mulher também.
Então não foi vamos aqui no grupo trabalhar equidade na Gazeta, já que tem uma diretora geral, então agora vamos botar várias mulheres lá. As coisas foram acontecendo pelas entregas das pessoas. E a gestão da Ana também, né? Eu me lembro eu não sei, eu passei pouco tempo lá, mas eu tinha uma sensação de que as pessoas trabalhavam muito para a Ana, né? O perfil da Ana. Ela era uma excelente gestora, mas ela tinha aquilo que a gente está evitando falar aqui, que é característica feminina ou masculina, mas que a gente vai entrar nessa. Ela era meio mãezona de todo mundo e ela tinha essa visão voltada para sua casa, sua privacidade, sua família, não esqueça dela, embora a gente tenha um trabalho aqui a fazer, né? Sim, acho que tinha duas coisas que eles ela tem isso, né, até hoje, que ela continua gestora da unidade, e ela tem uma outra coisa também, que é uma empresa familiar, né? O pai dela, ele foi um gestor muito forte da empresa, e aí ela acabou quase que herdando, né? Porque ela é filha, né? Então as pessoas que trabalhavam lá há muitos anos e que trabalharam com o pai dela viam como uma continuidade, sabe? Então também tem um pouco isso, que é uma coisa que acontece em empresas familiares, apesar de não ser uma empresa pequena, é uma empresa média, né? Mas não acontece, média para grande até, né? Porque, enfim, faturamento mais de um bi. Mas não acontece em empresas multinacionais, né? Que você não sabe quem é o dono, né? É uma empresa de dono, né? São duas famílias acionistas. Né? Então, aí está lá a Luciana, diretora comercial com futuro promissor na Gazeta do Povo, né? Com a chefe maravilhosa. E aí a Luciana pede demissão. E vai fazer um ano sabático viajando o mundo com duas crianças pequenininhas e o marido. Conta o que foi o motivador disso aí. Então, foram várias coisas, né? Na verdade, sim, né? Do ponto de vista de carreira, eu tinha uma carreira promissora dentro do maior grupo de comunicação do Paraná, né? Tinha um salário excelente, estava tudo ótimo, tudo perfeito, tal. Tinha uma vontade de parar de trabalhar no mercado de comunicação, né? Já estava meio de saco cheio, já estava lá uns 15, 16 anos no mercado de comunicação, então essa era uma questão, né? E aí veio a ideia, que a ideia até da Volta ao Mundo não foi minha, né? Foi do meu marido, e eu topei porque eu achei muito interessante, né? A gente sempre gostou muito de viajar, a gente se conheceu numa viagem, então nem foi uma coisa assim muito planejada, assim, né? Eu preciso dar um tempo, não. Eu tinha lá algumas, né? Não é justo falar que eu estava de saco cheio da empresa, porque eu não estava de saco cheio da empresa, não era isso. Mas assim, eu acho que eu já tinha chegado num ápice. Sabe aquela história de que você só pode abrir mão do que você conquistou? Então eu já tinha conquistado ali uma posição super legal dentro do corporativo, né? E estava tudo legal, então assim, já vim, já experimentei, já vi, é legal, né? Eu consigo, eu sei fazer, eu sou reconhecida, tá aí, né? E aí tem a oportunidade de a gente dar a volta ao mundo, que para mim é muito mais sedutor do que, não, mas eu vou fechar a minha carreira, não sei quantos mais 1000 anos aqui como diretora e tal. Então não foi uma escolha difícil nesse primeiro momento internamente aqui nós dois, né? Teve todo um período de planejamento. E aí, conforme foi ficando mais perto da viagem, aí sim, né, vinham algumas inseguranças que são normais, né? Porque eu já estava com 43, falei, pô, quando eu voltar, será que eu vou conseguir me recolocar? Talvez não. Né? Então, o que a gente tem que organizar para isso, caso eu não me recoloque, né? Meu marido é empresário, e sempre foi, e continua sendo, e nunca teve ideia de entrar no corporativo, né, como executivo. Mas minha carreira toda foi no executivo, eu sempre fui CLT, né? Então, essa foi uma mudança muito grande, né? Porque, de fato, depois que eu voltei, eu participei de alguns processos seletivos, mas nunca mais com o salário que eu tinha, né? Isso também é uma coisa que eu sabia, né? De que, assim, eu poderia até voltar para o mercado executivo, mas eu tinha construído um salário durante 10 anos, e aí eu teria que construir também um salário, né? Só que aí enfim, talvez seja uma outra pergunta, eu estou atropelando aqui, né? Mas a primeira pergunta de como é que foi isso, a decisão foi tranquila, né? A minha saída da Gazeta também foi tranquila, né? Eu pedi demissão em fevereiro, conversei com a Ana, tudo, e para sair em novembro e viajar em dezembro, então eu preparei a minha saída numa indústria que estava em transição, né? Então a gente tinha um projeto de virar um jornal digital no ano seguinte,
eu participei de toda essa construção, fiz todas as mudanças da equipe, escolhi uma pessoa para ficar no meu lugar, fui a mercado para explicar que eu estava saindo por uma questão pessoal, que não tinha nada a ver com a mudança do meio, né, para não comprometer a empresa. Eu acho que eu fiz tudo direito para poder sair direito, né? Tanto que eu tenho uma relação super próxima com eles até hoje. Né? E acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu não tenho nenhum arrependimento. Deixa eu só pegar o gancho aqui, Meilin, nessa pergunta, porque ontem a gente terminou a live com a Lívia, com ela falando, eu tenho 50 anos, e aí eu não sei o que vai acontecer comigo no mercado, porque aí ela se tocou e disse, eu acho que é mais difícil para as mulheres mais velhas encontrarem um emprego do que para os homens. A mulher fez 50, ela ficou velha. O homem com 50 ainda é um executivo respeitado, sei lá. Não concordo com ela, não. Eu acho que é tão isso que eu queria te perguntar, porque você disse que você tem 44 e aí nunca mais foi a mesma. Você tem relação com o fato de ser mulher ou não? Não, eu acho que tem relação com o etarismo, com certeza. Né? No meu caso específico, tem duas questões aí. Né? Eu acho que sim, tem uma relação com o etarismo, que eu acho que não tem a ver com o sexo, tem a ver com o etarismo mesmo. Eu acho que para um homem de 50 se recolocar é tão difícil quanto uma mulher de 50, mesmo que você tenha um excelente currículo e tenha uma história de entrega, porque e esse tema tem sido muito debatido, e até a gente está vendo agora algumas empresas trazendo de volta pessoas mais velhas e entendendo o quanto essa diversidade etária é rica, né? Porque a gente aprende e a gente ensina, né? A gente não só ensina também, você não pode ter, acho que não sei se é falta de umidade a palavra, mas essa empáfia, né? De que, não, eu tenho 50, já passei por muita coisa que você não viu. Mas, pô, o mundo mudou muito, a tecnologia mudou muito, a garotada traz um monte de insights excelentes. E eu vivi isso na Bitools, né? A Bitools era eu com 48, o CTO e o CEO com 50, depois caía para 32, depois caía para 24, né? E era sensacional trabalhar com eles, sabe? Tanto eles paravam para prestar atenção no que a gente falava, como também eu parava para prestar atenção no que eles falavam. E era muito rico, né? Então, é uma troca muito rica. Mas a questão do etarismo é fato, e acho que não tem a ver com sexo, tem a ver com idade. Então. E, Luciana, você já viveu alguma situação inusitada enquanto você estava ocupando posições de liderança por ser mulher? Então, Meli, eu vivi, né? Mas na época eu nem notava, sabe? Eu comecei a notar isso agora, entendeu? Acho que eu tenho uma consciência diferente agora, né? Então, de vez em quando eu me lembro, assim, de alguns momentos, algumas cenas, tal, que sim, eu vivi. Coisas normais de mercado, né? De você, como eu sempre fui comercial, onde você ter lá um cliente homem que a gente sabia, isso acontece até hoje na Elementar, tá? Que a gente percebe às vezes que, pô, mulher tem mais afinidade com mulher, homem com homem, então vai você aqui, eu vou ali, sabe? De boa, isso é tranquilo, e eu acho que isso é uma estratégia de mercado e tá tudo bem. Assim, eu não me incomodo com isso, tá? Como eu tive, sim, um subordinado que eu percebia que ele se incomodava muito, né, de ser meu subordinado. Eu não sei exatamente por quê, não sei se exatamente porque eu era mulher, ou porque ele achava, né, que ele tinha uma capacitação melhor, enfim, não importa. Mas, no final das contas, a gente conseguia trabalhar bem junto. De vez em quando a gente tinha lá uns estranhamentos e tal, mas ia, né? Uhum. É interessante isso que você fala, que a gente às vezes se dá conta só depois, em retrospectiva, né? Eu tive uma experiência similar. E eu só fui me dar conta de que tinha um ambiente não tão favorável para mim quando o meu chefe, que estava na Alemanha, né? Me falou, não sei o que acontece, mas com esse machismo que existe aí, eu não consigo te promover. Então, aí eu comecei a me dar conta de algumas coisas, porque que eu não tinha consciência. Eu sentia, né, uma dificuldade, aquelas barreiras invisíveis, mas eu não atrelava ao fato de eu ser mulher. Isso até me ajudou em alguns momentos, né? Para lidar em grupos, porque nessa época eu era a única diretora numa das empresas, nas reuniões de comitê executivo. Então, assim, até
até me ajudou a não ter tanta consciência. Mas também tem barreiras, né, importantes aí, que eu acho que, eu acho que faz sentido agora a gente olhar e aprender com isso, e que bom que agora as pessoas estão dando maior visibilidade para essas coisas, né? Que o machismo estrutural existe, né? E nem é só no Brasil, né? Existe no mundo inteiro, né? Em alguns lugares mais, outros menos. Mas existe. Tem até um caso na própria Alemanha de um casal conhecido, que os dois eram arquitetos, os dois trabalhavam numa mesma empresa, ela ganhava menos, e quando ela foi perguntar para o chefe por que ela ganhava menos, ele falou, porque você é mulher e ele é homem, e na Alemanha. Então, é até engraçado você outra. Assim, não é só com a minha experiência. É que eu acho que varia de pessoas para pessoas também. Esse meu chefe, ele era muito aberto à questão da diversidade, assim, sabe? Era muito sensível para isso. Lugares e lugares, né? Esse caso que eu estou te contando aconteceu em Munique. Parece que lá é uma região mais conservadora, tal. Eu não tenho é um caso que eu soube, né? Então é uma questão estrutural mundial, né? Sobretudo em países latinos, né? Que é o nosso caso aqui no Brasil. E ainda a gente não está tão ruim, né? Porque assim, eu tenho amigas no México que me falam que lá é bem pior. Cris. Eu ia dizer só para a gente nunca esquecer que generalização também é ruim, né? Porque tem chefes e chefes, tem homens e homens, né? Então, sem dúvida. Exatamente. E esse, por exemplo, não era, né? Não, aliás, ele me alertou. Ele era um aliado, né? Olhando para trás. Sim. Mas pegando... é isso, eu acho, assim, que tem o estrutural, mas cada pessoa é uma pessoa, cada ambiente é um ambiente, né? Então, nesse ambiente onde eu fui diretora, na primeira vez que eu fui diretora, que foi na Gazeta do Povo, não tinha um ambiente machista. Na Bitus, que é uma startup, menos ainda, né? Não tinha. E lá até, assim, eu era a única diretora, mas éramos 3 diretores, né? O dono, o CTO e eu. Então, quase que meio a meio, porque tinha 2 diretores, eu e ele, né? Então não era machista também. Eu vou pegar até o gancho na tua última resposta, que você falou assim, até no lugar na reputação, como é que é? Como é o nome da sua empresa? Elementar Reputação Digital. Na Elementar Reputação Digital, que é você e o Leandro, né? O Leandro estava aqui na live de ontem, inclusive, e de anteontem. E aí você falou, cliente é mulher, vai lá você que é mulher, cliente é homem, vai lá você que é homem, porque tem mais afinidade. Então, a pergunta é a pergunta da polêmica, né? Você acha que existem comportamentos que são mais femininos e comportamentos que são mais masculinos? O que você acha sobre isso? Então tá, eu vou responder 2 coisas aí dessa pergunta. Sim, eu acho que tem comportamentos que são mais femininos e comportamentos que são mais masculinos, mas o que não quer dizer que mulheres não tenham comportamentos masculinos e homens não tenham comportamentos femininos, tá? Acho que sim, tem uma energia feminina, né? Que ela é mais difusa, a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, a gente pensa num monte de coisa. Homens, em geral, são mais focados, mas também começa e termina, não adianta pedir outra coisa, não adianta nem falar outra coisa junto, porque não ouve, né? Ou então para o que está fazendo para prestar atenção no que está fazendo, depois, né? Enfim, eu acho que existem energias femininas e masculinas que mulheres também, né? Eu tenho energia masculina e energia feminina, e vice-versa. Essa questão da Elementar, o mais curioso é que nós 2 não temos isso, eu e o meu sócio, né? A gente sempre separou, né, as reuniões de prospecção, de atendimento, por horário. Você está livre, vai, você está livre, vai. Quando a gente separa também quem atende que cliente é muito por afinidade de temas, né? Porque tem cliente de mercado financeiro, eu tenho médico, eu tenho RH, né? Então a gente vai, né, por afinidade de tema. O que a gente percebeu é que tem algumas mulheres que fazem questão de ser atendidas por mim, tá? Que quando ele que vai, elas se fecham. E quando eu vou, elas se abrem, né? Elas falam o que pensam, o que sentem, o que querem, o que não querem, o que gostou, o que não gostou. Então, por conta disso, eu comecei a focar mais, e não são todas, né? A maior parte dos meus clientes são mulheres. A maior parte dos meus clientes são mulheres. E ele tem cliente que ele atende, que ele gerencia as contas, que adoram ele, se dão super bem com ele. Mas tem algumas que, quando tem que tratar alguma coisa mais delicada, elas mandam para mim no privado. Então, a gente acabou colocando para mim, porque já que elas estão mandando para mim no privado, a gente entendeu que
mais confortável falar comigo, entendeu? E ele, às vezes, fica muito incomodado com isso, que ele fala, por quê, né? Eu que estava tratando esse linha editorial aqui. Ele está aqui, tá? Ele está aqui dizendo, estou aqui na Elementar, eu sou muito minoria. Não, ele e o Diogo. É verdade. E aí a gente fez essa divisão, não é por nós, entendeu? É uma questão de mercado. Quando a gente percebe, e você vê na primeira reunião você já saca o tom. Quando começa aquela coisa assim, muito mulheres no poder, não sei o que, eu falo, Leandro, deixa comigo, deixa que eu vou, que vai ficar mais fácil para todo mundo, né? Inclusive para ela, né? Quando a mulher é mais, né, de boa, tal, não sei o que, tanto faz, qualquer um, né? Porque para ela isso não faz diferença. Então a ideia da gente é deixar a pessoa mais confortável, não é por nós. Uhum. Então, a gente está falando mais de um perfil de um ser humano do que o perfil do homem e da mulher, né? Eu acho. E acho que agora, como esse tema que está muito em evidência, isso é muito legal, né? Então, assim, você pode perceber, assim, qualquer tema de liderança feminina está sendo muito visto, muito trazido, porque de fato a gente entrou no mercado depois, né? A gente tem uma questão de machismo estrutural, tem uma série de questões que são fato, né? Então esse tema está muito em evidência. E aí você vê que tem gente que, putz, se empodera, eu nem gosto muito desse empodera, mas é isso mesmo, se sente fortalecida, porque o tema está em evidência, e é isso mesmo, né? E eu sou uma pessoa de entrega, tal, enfim, e se sente mais confortável em lidar com outra mulher. E aí, entrando, né, no tema essência da nossa live de mitos e verdades, que mitos você acredita que existem, né, do seu ponto de vista, quando se trata de mulher em posição de liderança? Nossa, pergunta difícil essa. Que mito eu acho que existe em mulher em posição de liderança? Eu acho que achar que porque a sua chefe é mulher, ela vai ser mais mãezona, mais compreensiva, eu acho que isso é um mito, né? Eu acho que isso aí depende muito da característica de cada um, né? Uhum. Existem homens que também são super paizões, né? E muito mais. Eu tenho até Você achar também que porque a mulher ela não é machista, isso também é um mito, né? Eu tenho até uma história aí que na época eu lembro que eu fiquei, tipo, de cara, assim, que eu tinha uma líder muito boa e a gente precisou montar uma equipe comercial rápido, a gente precisava montar uma equipe grande para rodar 8 produtos novos. Então, era uma equipe que tinha que ser muito, muito, muito bem estruturada, porque ele ia vender era cada um mês e meio lançava um produto novo, né? E aí eu lembro que no final faltava assim poucas pessoas para a gente conseguir botar dentro da equipe, porque a gente fez uma força-tarefa, tal. E aí ela ficou entre um homem e uma mulher. E aí ela sentou na minha mesa e ela falou: eu fiquei entre um homem e uma mulher que os dois são muito bons, mas eu vou ficar com ele. Eu falei: por quê? Ela falou: porque ela é nova, tem 30 e poucos anos, acabou de casar, aí daqui a pouco essa menina vai engravidar e aí ela vai me ferrar. Eu falei: não faça isso. Aí você arruma outro critério de desempate, você volta, porque foi um absurdo isso, porque eu engravidei aqui 2 vezes, você engravidou aqui, e tá tudo bem, né? Ela engravidar, ela falou, mas a gente tá lançando, eu falei, tá lançando 8 produtos esse ano, né? Então, na melhor das hipóteses, se a menina engravidar amanhã, ela só vai sair de licença daqui a 9 meses, a gente dá um jeito, né? Então, isso não é um critério, né, de não contratação, né? Então, é uma mulher falando sobre uma outra mulher, entendeu? Boa lembrança, né? Que essa questão dos mitos nas cabeças femininas também. Exatamente. Então, assim, são 2 paradoxos, né? Um, acho que a minha chefe é mulher, então ela vai ser mais compreensiva, ela vai entender que eu tenho que levar no médico, eu cheguei tarde, que estou cansada porque não sei, nem sempre, né? E porque ela é mulher, ela não é machista, tal, também nem sempre. Porque quando eu falei isso pra ela falou: não, mas aqui eu e você somos diferentes. Eu falei: quem sabe essa moça também não é diferente? É diferente por quê? E qual o problema de tirar licença? Uhum. Me ocorreu um pensamento agora que é quase assim: a gente olha a educação que o pai e a mãe deu para a gente não quer repetir, né? A gente acha que não vai repetir, eu nunca vou fazer assim. E, de repente, você se vê fazendo exatamente com o seu filho aquilo que seu pai fazia e que você mais odiava. Exatamente. Eu acho que assim, é meio... A mulher faz isso porque vive nesse ambiente, acaba repetindo, é o inconsciente mesmo, é o inconsciente, né?
Eu acho que sim, é claro que não fazia por maldade, ela fazia porque ela tinha uma responsabilidade de montar uma equipe que ia fazer uma super entrega, porque era o lançamento de 8 produtos ao mesmo tempo. Então ela estava tentando tirar da frente qualquer problema que pudesse, né? E aí, entre dois candidatos muito bons, mais ou menos com a mesma faixa etária, um homem e uma mulher, a chance do homem me dar problema é menor do que o dela. Tira, né? Mas, pô, não é um argumento, né? O argumento dela ser mulher não é um argumento, né? E o que você acha que é... Desculpa. O que você acha que é verdade? Eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade que sim, a gente, de maneira geral, tem uma energia feminina latente maior e que a gente consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, né? Então a gente consegue, né, aquela coisa de que você cuida de várias equipes, de vários assuntos, entra em um assunto e outro, atende um telefone, fala um negócio, volta, tal. Isso eu acho que é fato. Acho que só isso, gente, que é fato. No mais, eu acho que nós somos iguais, entendeu? Homens e mulheres. Em capacidade técnica, em tudo, né? Em visão, em acolhimento, acho que somos iguais. Voltando um pouquinho da pergunta anterior, eu vou fazer um meia-culpa aqui, que eu vou assim, abrir meu coração, porque isso aconteceu há milhões de anos atrás, mas é um negócio que até hoje eu me sinto muito... Não sei como é que eu me sinto, vocês vão me ajudar agora. Porque quando eu era supervisora na Thomson, e me deram uma estagiária num programa de estágio. E a menina era muito novinha, e ela tinha um filho. E ela saiu umas 3, 4 vezes durante o estágio dela, que era só na parte da tarde, para levar o filho ao médico, né? E aí, quando eu tive que fazer a avaliação dela, que perguntaram, eu não sei qual foi a pergunta, mas eu comentei. Eu falei, tinha um problema, ela teve que faltar algumas vezes o estágio porque foi levar o filho ao médico. E ela falou isso para algumas pessoas. Eu fui tão execrada dentro da Thomson, porque como que eu fui falar um negócio desse? Como que eu não entendia que ela era mãe? Como que... E aí, eu vou jogar essa pergunta para vocês. É isso. Como lida com uma situação dessa, né? Eu não podia ter falado que ela saiu tantas vezes, o estágio só era na parte da tarde. Como é que faz isso? A minha pergunta é por que o estágio era na parte da tarde? Ela fazia faculdade de manhã? Provavelmente. Essa é a questão do entender a pessoa, né? Do cuidado de... Se ela fazia faculdade à noite e tinha manhã livre, eu acho que ela deveria ter levado a criança ao médico de manhã. Mas se ela fazia faculdade de manhã e fazia estágio à tarde, talvez ela preferisse faltar ao estágio do que a faculdade, né? Não sei, você chegou a conversar isso com ela antes de apontar? Eu era muito imatura, né? Eu tinha 20 e poucos anos, né? Mas eu me lembro que eu senti assim, foi quase assim, por que eu não posso falar isso? É um fato, é uma realidade, eu tinha que não ter falado. O que você acha disso, Melinha? Eu acho que tinha que ter falado, isso não é um problema, né? Só acho que podia ter. Desculpa, você perguntou para a Meili, né? Mas eu só acho que podia ter conversado com ela antes. Mas a gente, quando ninguém ensina pra gente como é que é ser líder, né? Você Não. né? Um dia você é. E aí você vai aprendendo, né? E aí quando você cai numa questão dessa, você fala, pô, você não podia ter falado? E aí talvez alguém mais experiente dizia, olha, acho que não, acho que você tinha que ter conversado com ela antes, né? Enfim. Que é difícil opinar assim, né? Numa situação em que a gente não estava, mas eu acho que tem essa delicadeza, né? Ela é mãe, ela precisava levar o filho ao médico, ela fez uma escolha, né? Talvez você pudesse ter entendido a escolha que ela fez, de levar à tarde, não de manhã. Talvez até tivesse uma justificativa que você pudesse concordar também. E assim, é muito delicado. Eu lembrei com essa história de uma pessoa que eu conheço que trabalhou comigo numa das empresas, excelente colaboradora na época para mim, né? Foi assim muito boa colaboradora da equipe. E ela acabou, acho que sendo desligada depois que ela teve filho e voltou, e já não era mais aquela pessoa tão disponível quanto antes, porque uma mãe para dar conta, e assim, tinha uma estrutura que o pai não estava tão presente.
para dar conta, ela precisa, né? Tem horário para pegar a criança, tem que levar ao médico, tem umas situações que acabam comprometendo mesmo, né? Se a gente for olhar, lógico, mas é o inevitável. Então, o quanto que a gente também não tem que ser mais flexível, né, com essas questões. Aí assim, uma boa reflexão. Eu não tenho a resposta para tudo, mas eu acho que também fica aqui esse alerta, né? Às vezes a pessoa não tem com quem dividir, e aí? Mas eu acho que o Covid também está contribuindo, a pandemia, né, contribuiu para mostrar que o que vale é a produtividade, não o tempo da pessoa presente. Né? Então, pode levar o filho ao médico, depois entregou tudo que tinha que entregar, então tudo bem. Não, sem dúvida, eu até ia falar exatamente isso, né? Hoje está mais fácil do que na época que você tinha 20 e poucos anos, né? Porque assim, era mais estágio, contava a hora que ela estava ali, né? Agora, se ela tivesse falado para você, Cris, olha, eu preciso amanhã levar meu filho ao médico, mas o que eu posso fazer, que eu entrego, tal, talvez também ela não tenha tido essa, né? Enfim, é aquela história, né? Tinha que estar junto para poder entender, mas acho que é isso. Né? Não dá para saber. Você não conversou, ela também não conversou, e quando a gente não se comunica, a gente toma decisão, né? Ou acaba tendo um olhar que às vezes tá errado, né? E às vezes a produtividade vai variar mesmo, de acordo com alguma determinada fase da vida. Né? Com certeza. Eu trabalhei com uma colega, assim, que a gente se dava super bem, mas ela na gravidez, ela teve oscilações emocionais fortíssimas. Que estava difícil conviver, entendeu? Estava difícil. Não são todas que vão ter esse mesmo efeito, né? Mas estava muito difícil conviver. Mas eu sabia que era uma fase, né? Eu olhava para isso, eu pensava assim, é uma fase. Porque ela não era assim, eu conhecia a pessoa antes, durante a gravidez foi realmente muito difícil, mas depois ela voltou outra pessoa de novo, né? Então, assim, superamos. Mas eu acho que essa tolerância também, né? De dar um tempo, assim como o divórcio às vezes impacta, né? E isso para homem ou para mulher. Sim. Divórcio pode impactar a sua performance no ambiente de trabalho, né? A questão hormonal, né, de quem está grávida ou que tem um bebezinho pequeno que ainda mama, tal, né, muda, a gente muda, né? E qualquer questão, né? Você está com alguém na família com uma doença muito grave, divórcio, enfim. Claro, nós somos um único ser, né? E aí tudo na vida impacta, né? Exatamente. E por falar nisso, né, em vida pessoal, trabalho, como que você coordenou, né, essa trabalho e vida pessoal ao longo da sua carreira? Como que foi isso para você, sendo mulher? Então, eu tenho um marido que sempre dividiu, né? Assim, os filhos não são meus, são nossos, né? Então, ele sempre dividiu muito comigo as crianças, né? Então, todas as questões, né? Desde dentro de casa, de fazer comida, dar banho, né? E acompanhar a lição, levar na escola, buscar na escola, participar das reuniões, tal. Então, nesse ponto, a gente sempre dividiu muito. A maior parte da minha vida eu trabalhei em área comercial, então eu tinha muitos eventos à noite, né? Ele tinha uma disponibilidade à noite para ficar com as crianças, então a gente sempre levou isso bem. As crianças, a maior parte da vida, também estudaram em escolas integrais, né? Porque a gente achava que estar na escola era mais interessante do que ficar em casa com uma pessoa, né? Por mais legal que fosse a empregada, na escola eles têm uma série de atividades pedagógicas, né? Então a preocupação sempre foi também colocar em escolas boas, que a gente soubesse que eles estariam bem, estariam se desenvolvendo, né? Então, o fato, né, da gente pensar assim, ter a estrutura financeira para poder ter boas escolas e dividir as tarefas, me ajudou muito, né? Me ajudou muito a me focar também no meu papel carreira, né? Então, mãe, esposa, né? E carreira também. Né? Então, eu pude me focar bastante. E acho que, com certeza, eu pude, com esse foco também, fazer as entregas que eu precisava e conseguir crescer muito. Né? Ô Lu, e o que você diria que são os principais desafios, né, que a mulher que vai entrar nessa posição de liderança tem que ter no radar dela? Porque provavelmente ela vai enfrentar.
Eu acho que para qualquer um que vai entrar em posição de liderança, principalmente para as mulheres, eu acho que você precisa saber quais são os seus pontos fortes e pontos fracos, né? Eu me lembro que quando eu fui promovida a diretora, que foi logo que eu voltei da licença maternidade da Sofia, eu falei para a Ana, né? Eu falei, ó, fico super envaidecida e até já achava que isso iria acontecer, né? Assim, de a relação que a gente tinha, as entregas e tal. E aí, quando eu voltei, eu falei para ela, olha, eu agradeço, né? Eu estou muito feliz, mas eu preciso de ajuda. Eu tenho consciência de que não vai ser uma tarefa fácil. Nós éramos 8 gerentes, 2 mulheres e 6 homens, pessoas que estavam lá há 20 anos, 15 anos, 10 anos, e eu estava lá há 3 anos, né? E por tudo isso não ia ser fácil. Não ia ser fácil com a mulher que estava lá há 20 e poucos anos, né? E com os homens que estavam há mais tempo, e, enfim, porque não só porque eram homens, né? Mas você precisa mostrar, principalmente quando você está. Eu acho que é diferente quando você chega num cargo de liderança. Então, você foi contratada para ser gerente, contratada para ser diretor, né? Então, teve todo um critério de avaliação e você foi validado. Né? Quando você é par de uma série de pessoas e aí você é promovido e elas não, eu acho que aí a coisa muda de figura, entendeu? Porque aí você precisa provar para eles por que você foi escolhida e eles não. Né? Então, eu acho que é mais difícil. Então, nesse meu caso, na época eu falei, eu não estou preparada, eu preciso de ajuda. Né? Não só você me respaldar, né? Porque, assim, claro que ela estava me validando, que ela promoveu, mas na época eu fiz um processo de coaching. Olha, isso não foi nem combinado, hein? Mas eu fiz um processo de coaching, né, com a Lihete, que foi muito legal, com a Carla Mello, e que para mim foi super importante, porque a gente foi pegando nos pontos, sabe? Então, assim, vamos escolher, de todos os problemas que você vê, vamos escolher 3 pontos que a gente vai trabalhar nesse período. E eu fiquei, acho que uns 4 meses no processo de coaching com ela, e foi muito legal, né? Porque me ajudou a lidar com essa transição, porque eu sabia, né, quem era o que eu trabalhava com ele já há 3 anos, então eu sabia quem ia ser neutro, quem ia me ajudar, ser a favor, e quem ia ser contra, né? E como é que eu ia lidar com cada um deles, né? Então, a gente trabalhou muito essa questão de postura, posicionamento, liderança situacional, então foi bem legal, né? Foi muito importante para mim. Tá? Eu acho que esse é um grande desafio, né? O desafio de você, entrando numa empresa, tentar primeiro entender a cultura, entender como é que as coisas funcionam, né? Porque você está chegando num lugar novo, e eu particularmente acho ruim você chegar num lugar novo e sair já trocando todo mundo, né? E se impondo, e chutando e tal. Acho que é importante a gente primeiro entender o que está acontecendo. E quando você é promovido, você tem que saber por que você foi promovida e não os outros, né? E aí você tem que também saber colocar isso, mas tem que saber colocar isso no dia a dia, né? Numa boa, e nem sempre é fácil. Pelo contrário, é difícil, é bem difícil. Uhum. No meu cenário, então, que eram 5 homens, nós éramos 8, 6 homens e uma mulher, foi complicado, foi desafiador, mas deu certo. Tem sempre a cultura da empresa, né? Eu lembro quando fiz o curso de gerente no Globo, o professor perguntou quem tem 20 anos de casa, metade da sala levantou. Quem tem 10 anos de casa, mais quem tem 10. Então foi assim, quem tem menos de 1 ano de casa, tinha só eu que levantei a mão, né? E aí na saída ele falou, a cultura aqui é uma cultura que está estabelecida há muito tempo. Então, se você acha que você vai entrar aqui e vai mudar a cultura, é melhor você, né? E aí eu entendi. Aí eu dizia para as minhas agências de propaganda que me atendiam, olha, eu sei o que é estar do seu lado, tá? Porque eu sempre fui agência, agora eu não sou, mas você me perdoa, porque eu acho que eu vou ter que virar o perfil de cliente que eles são aqui. Porque a cultura engole a gente. Entendi, exatamente, né? A cultura engole a gente, é isso aí. Então é importante, né? Ou senão a gente não fica, né? Porque assim, quem não se aguenta. alinha com a cultura, não dá para ficar. Né? Não fica porque você não performa, né? As pessoas te boicotam, então é um problema. E é insuportável para você também, né? Ou a empresa toma a decisão, ou de repente a pessoa toma a decisão, né? Mas realmente fica insustentável. A Cris Cerqueira, posso ler aqui? Ela fez pode. Da outra pergunta, que foi: desculpa a invasão, Cris. Imagina, né? Bem-vindo. É para comentar mesmo.
Ela falou, acho que a forma da pessoa acho que é a forma da pessoa receber a crítica. Ela poderia ter planejado ou falar antecipado. Não acho nada errado de chamar a atenção. Era um estágio, mas e a responsabilidade, né? Botando Ela está respondendo lá a sua questão. A questão lá. Era um estágio, mas tem a questão da responsabilidade também. Sim. Melim. E Luciana, quais que dicas, né? O que o gestor pode fazer para promover um ambiente mais favorável para as mulheres, né? No ambiente de trabalho? O que você pode deixar aqui de sugestão? O que você já viu? O que você faz, né? Porque você é dona de uma empresa, né? Uma empresa de mulheres, né? Só tem o Diogo e o Leandro de homem. Então, na verdade, talvez o que a gente faz para deixar mais favorável o ambiente alimentar para eles, né? Ótimo. Eles fazem reunião com as crianças no colo, entendeu? Elas vêm sempre, chegam da escola, vêm dar beijo, né? Tem uma jornalista que está amamentando, então às vezes o bebê começa a chorar e ele vem, ela vai, amamenta e tá tudo bem. Sei, eu acho que você tem que respeitar. De fato, agora, com essa questão do híbrido, né, e de empresas 100% digitais, no nosso caso, a gente acaba sendo... A gente não tem um escritório, né, todo mundo trabalha em home office, mas quem está aqui em Curitiba, a gente agora tem combinado de a gente se encontrar mais, porque tem uma diferença grande, né, de você... Eu, pelo menos, percebo, pode ser porque eu já estou mais velha, enfim, mas enfim... Eu percebo uma diferença muito grande, né? Quando você está numa mesa junto com todo mundo, fazendo um brainstorm, pensando em ideias e tal, é outra energia, né? Então a gente tem buscado se encontrar, quem está aqui em Curitiba, e a gente sonha no dia que a gente vai conseguir trazer todo mundo, nem que seja para um encontro no final de semana, tal, porque as pessoas se conhecerem pessoalmente é diferente, né? Apesar que o grupo tem conseguido trabalhar bem junto e a gente deixa a gente feliz. Talvez a Cibele que está lá em Gana vai ficar um pouco mais difícil trazer ela. Vamos ver. Mas eu acho que tem muito a ideia assim, de das pessoas entenderem quais são as suas responsabilidades, né, e estarem comprometidas com a entrega das responsabilidades, com a entrega da empresa, né. Essa questão de... e eu nunca tive problema com isso, tá? Eu já tive também, né, gerentes e coordenadores. Eu tinha uma gerente que logo que eu entrei, na época ela era coordenadora, logo que eu entrei ela ligava, a gente entrava 9 horas, né? Ela me ligava às vezes 5 para as 9 para dizer, eu tô pegando engarrafamento, eu vou chegar atrasada, tá? Tá. Amanhã eu tenho que chegar às 10 porque eu vou ao dentista, tá? Tá. Eu falei assim, ó, você não precisa ficar me avisando que você vai chegar atrasada, dentista, eu não tô preocupada com isso. A minha preocupação é a meta. Se você bater a meta, você pode ficar uma semana sem vir aqui, entendeu? Então, eu acho que é muito isso, né? Assim, entender a individualidade de cada um, qual é o comprometimento das pessoas com a empresa, né? E a qualidade das entregas. E aí, se quiser, né? A gente tem uma colaboradora, parceira, né? Que eles nem são funcionários, são parceiros, e vai viajar amanhã de manhã com o marido e com o filho. E tudo bem, ela já entregou tudo que ela tinha que entregar para a semana. Por que ela não pode viajar amanhã? Sabe? Para mim não tem problema nenhum. Então, eu acho que para você deixar as empresas, acho que mais interessantes, né, para os humanos, sobretudo para as mulheres, que é o tema aqui desse papo, é você dar liberdade, né, para as pessoas e perceber se elas estão aderentes a essa cultura, porque isso também é uma outra coisa, né? A gente já teve gente que não se adaptou porque falou para mim, pô, mas você não me cobrou. Eu falei, mas eu combinei que eu não ia cobrar, eu combinei que você ia me entregar neste dia. Eu não vou ficar perguntando antes desse dia se você vai me entregar. A minha expectativa é que no dia que você combinou comigo, você entregue. E se você achar que não vai entregar, que você me avise antes, não na hora da entrega, né? Então, eu acho que é contratar pessoas que estejam aderentes a essa ideia, né? Que estejam engajadas em crescer junto com a empresa, e fazer entregas de qualidade. E aí, se ela quer viajar durante a semana, ir para academia, às 3 da tarde, para mim não tem nenhum problema, né? Desde que cumpra as... Né? A gente nunca faz assim, a gente tem uma reunião com o cliente daqui a 1 hora, para tudo e vem, né? A gente está marcando uma reunião com o cliente na semana que vem, tal hora. Todo mundo pode? Todo mundo pode. Então, se todo mundo confirmou, todo mundo tem que estar presente, né? A não ser que aconteça algum problema. Mas, tirando isso, as reuniões internas de ideias e com o cliente, eles fazem o horário deles, né? E eu acho isso muito mais interessante. Hoje em dia, eu acho isso muito mais interessante do que ter que chegar às 9 e sair às 18. E aí também tem agora aquele movimento, né, do Kit Silence, Quiet Silence, né?
Que essa é isso, né? A pessoa chega às 9 e sai às 6, mas fica o dia inteiro sem fazer nada, né? E isso não resolve. Você me lembrou um pouco a fala da... Agora não vou lembrar qual foi, que a gente fez tantas entrevistas, né? Mas de enxergar o ser humano, parar de enxergar o ser humano em partes, né? E chegar integralmente, como você está falando. Está com o bebê, está amamentando, traz o bebê e amamenta na reunião. Vai viajar com o marido, viaja. É como se já fosse um step acima, né? Não está falando nem mais se é homem ou se é mulher, é aquele ser humano ali, que tem suas questões e que precisa ser aceito com as suas questões. Mais feminino, mais feminino. E você vê quando a pessoa está dentro, né? Assim, essa mesma jornalista, às vezes ela fala, tem hora que o neném tá de boa, ela tá amamentando, tá numa boa na reunião lá, falando e tá tudo bem. Tem hora que o negócio não aperta, ela fala, gente, desculpa, eu tenho que sair, daqui a pouco eu volto. Tá bom, vai, sai e volta, mas não deixa de cumprir as entregas, não deixa de fazer, sabe? Isso que é o mais importante, né? Então é muito mais isso mesmo, de você ver a pessoa como um todo, né, e respeitar, né, para que ela também entenda que a empresa faz parte da vida dela, né, e queira, né, que essa parte da vida dela também funcione, também seja legal, né. Tem que ser prazeroso, né, senão não tem graça também. Né? É verdade. E que a empresa faça parte da vida dela, porque a gente tem essa mania de separar a nossa vida em o trabalho e a casa. O trabalho tem que fazer tanto sentido que ele faz parte da vida, né? Não pode ter essa separação. Sabe, posso colocar um parêntese aqui, né, sobre isso? A importância, né, que outro dia eu estava ouvindo um podcast sobre a questão do desafio do trabalho híbrido, remoto, que é como é que você cria vínculo afetivo, né, e de significado com o trabalho. E é isso. Se você está com esse vínculo, se o trabalho faz parte, né, da sua vida, tem sentido para você, faz parte do seu projeto de vida, aí fica mais fácil ter o engajamento, né, o comprometimento. Não, sem dúvida. Acho que é isso aí. A gente que já trabalhou no mundo corporativo e depois foi viver nosso próprio propósito, vê uma diferença enorme, né? Eu faço uma live meia-noite, é 1h da manhã aqui, não tem o menor problema. Agora, se eu estivesse trabalhando naquela época, um caceta que eu vou ficar. Estava revoltada, né? 2 semanas que eu dormi 1h da manhã, inventaram essa meleca dessa live essa hora. Aí, Lu, a gente tem mais 3 minutos, a gente ainda vai fazer vai falar do produto que a gente está, né, do serviço que a gente quer oferecer aqui, mas a gente quer ouvir de você uma mensagem. Que mensagem você deixa para as mulheres que estão querendo subir, galgar a posição de liderança? Então, uma vez eu ouvi, né, e eu não tenho certeza se isso é real ou não é real, né, e eu acho que também faz parte do machismo estrutural, que o homem, quando ele acha que ele sabe mais ou menos, ele vai, né, e que a gente precisa ter certeza absoluta que você está qualificada, que aí você vai, né. Então, eu acho que se tiver que dar algum conselho, uma dica, acho que funciona. Confie em você, né, enfim. A gente tem que estar sempre estudando, né? Acho que o lifelong learning agora é uma situação real na vida de qualquer um, né? Para você não ficar desatualizado com tudo que acontece tão rápido, né? Então você tem que confiar em você tem que saber o que você quer e você tem que ir atrás, né? E principalmente tem que entregar, né? Assim, se você quer ser um bom empresário, um bom gestor, né? Qualquer coisa, um bom professor, enfim, você precisa entregar, né? Precisa estar atualizado. Mas, acima de tudo, tem que se conhecer, entender quais são os seus gaps, né, e as suas fortalezas. Acho que focar nas fortalezas e, às vezes, também abafar um pouco os gaps, sabe? Acho que confia em você e vai. Né? Muito legal isso que você falou, e eu vou pegar como gancho, né, porque, assim, esse comportamento de os homens, eles estão tão à vontade no mundo corporativo que eles se permitem ir, porque é como se eles soubessem que tem uma rede de apoio, né, e a gente... mas eu não posso deixar furo. E isso é um dos temas que a gente sabe, essa é uma das questões que a gente sabe que as mulheres enfrentam, né? Entre outras, como a síndrome do impostor, que a gente não falou, né? Essa coisa de ter que se provar toda hora, a divisão do trabalho em casa, e não é todo mundo que tem
que tem a sorte de Isso, ter um marido pode. como o Milton, eu como o meu, né? E a gente não deve deixar a bola cair. Então, foi pensando nessas mulheres que eu e a Meilin decidimos fazer esse programa de coaching de grupo para mulheres líderes. E o coaching de grupo, a Luciana participou do coaching de grupo comigo, né? E ela pôde ver que a metodologia é muito legal, porque os próprios membros do grupo trazem as suas questões e as questões de um complementam dos outros e dão a solução dos outros. Então, você, ao mesmo tempo, coach, né? E ao mesmo tempo, você é uma espécie de mentora, e todo mundo e os coaches garantem que todo mundo sai com seus objetivos atingidos, e a gente promove, né, o momento dos insights que surgem. Né? Então, é uma grande rede de apoio mesmo. Se você não está sozinha, estamos juntas, e juntas a gente é mais forte, né, para poder remar contra uma maré que não é ao nosso favor ainda. Exatamente. Não, é assim, participei, é muito legal, vale a pena. E quem quiser saber mais informação, né? A gente agora está com um PDF muito legal que o Fábio fez para a gente, então agora a gente tem um material legal para mandar, é só mandar uma mensagem no privado para a Meilin ou para mim. E manda para mim também, que a gente divulga, né? Opa, vamos, com certeza. Né? Acho que é isso também. Networking é muito importante, inclusive, é isso que a gente faz no Elementar. A Cris falou, ser proativo e ter comprometimento é o segredo para o sucesso nesse mundo pós-pandemia. Sem dúvida. E ela mora em Londres. Então ela está falando de uma realidade que assim, não é só o Brasil, né? O mundo virou isso. Né? É isso, sem dúvida. Lu, foi muito bom. Foi ótimo, obrigado, meninas. Gostei muito também. Obrigada, Luciana. O que passou vocês muito rápido. E a gente deseja todo sucesso para a sua empresa. E eu serei sua cliente em breve, com certeza. Tomara. Vou adorar trabalhar você como marca. Yes. Então tá bom. Legal. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Beijo. Tchau.